pouco de IA e falar um pouco dessa trajetória. Acho que o Google falou aqui, está acontecendo um tsunami recente do que aconteceu com tecnologia. Eu acho que todas as áreas foram impactadas. É legal ver quando todo mundo levanta a mão aqui dizendo que eu estou usando alguma coisa, mas a gente tem visto aí o desafio de usar isso nas empresas com um propósito maior. Ou seja, como é que eu ganho, como é que eu faço do meu negócio, como é que eu utilizo isso para o meu negócio. A gente rodou uma pesquisa recentemente aqui no Brasil que 40% das empresas hoje utilizam inteligência artificial no seu core do seu negócio. Mas só dessas daí, 90% dessas empresas que utilizam o IA de forma efetiva, eles estão tendo um aumento de receita de 31%. Ou seja, mostra que a inteligência artificial hoje ela está vivendo, ela usa no dia a dia em prol, acho que de duas coisas, ou eu inovar e gerar mais receita, ou eu reduzir meu custo. Agora, o grande desafio que a gente tem visto, e essa pesquisa mostrou, é que só 12% dessas empresas utilizam de forma efetiva. O que a gente chama de usar de forma efetiva? É gerar valor. É gerar valor realmente no que está sendo utilizado. Acho que hoje, quando você olha qualquer tipo de indústria, você pode olhar escritório de advocacia, você pode olhar vídeo, você pode usar manufatura, você pode usar banco, todos eles usando de forma intensa. E o desafio para isso tem sido cada vez maior. Acho que a gente comentou aqui da quantidade de opções e a democratização de tudo isso. A gente vai falar na questão de segurança, a gente vai falar na questão do dado. Acho que tem um aspecto do conhecimento maior. Tem sido. O Aloysio fez uma provocação aqui e não está muito longe, não, Aloysio. O primeiro unicórnio de uma pessoa só vai acontecer no ano que vem. Já tem empresas nos Estados Unidos gerando $300 milhões com funcionário. Ele usa só agentes AI para fazer tudo. Para fazer a venda, para fazer o supply, para fazer tudo. E esse tem sido o grande trabalho que a gente tem ajudado aos nossos clientes. Aqui, além de usar inteligência artificial, se cada um de vocês não estiver trabalhando com 5 ou 6 agentes para vocês, se não tiver, tem alguma coisa errada. Porque esse agente hoje passa a ser uma força de vendas numa mistura de uma pessoa física com um agente que ganha um nível de produtividade muito grande. E para isso, eu vou voltar na sua pergunta inicial dos 7 anos aqui na AWS, que tem muito a ver com o que aconteceu e o que acontecerá. Acho que nós tomamos uma decisão de investir aqui no Brasil há 7 anos atrás, numa infraestrutura de data center grande. Ao longo dessa história, a gente investiu $6 bilhões aqui no Brasil para construir data center. E ao longo dessa jornada, o que aconteceu para o Brasil, e eu acho que isso que traz, olhando para o futuro e sendo muito otimista com o Brasil, isso criou um ecossistema muito forte no Brasil. Acho que as startups foram as primeiras empresas que abraçaram esse modelo. E tem uma delas que vai falar daqui a pouco aqui dessa história de como é que você surge com créditos, como é que você surge com capacitação, como é que você surge com isso, permitindo essas empresas a sonharem, acho que essa é a palavra, a elas abraçarem e aceleraram muito. No momento seguinte vieram várias fintechs que usaram a nuvem como diferencial competitivo, a PicPay, PagSeguro, todos eles. Dessas startups, Zux, Nubank, Vtex, começaram a usar, ou seja, o Brasil criou um polo muito forte de capacitação. Nesse paralelo foram treinadas 800 mil pessoas ao longo dessa história e recentemente os grandes empresas vieram, grandes bancos, Banco Itaú, todos eles começaram a usar, ou seja, isso criou uma base para o Brasil para estar preparado para o próximo salto, que é a inteligência artificial. Hoje nós temos aqui capacitação técnica de pessoas que entendem muito, tem um celeiro aqui no Brasil muito forte, temos infraestrutura muito forte e virá mais ainda, tá? Quando eu tive com a Haddad recentemente fora do Brasil, olhando o Brasil como infraestrutura de data center, isso é uma realidade e será uma realidade por questão de energia limpa, por questão de por uma série de questões aqui que a gente tem no Brasil uma capacidade de processamento muito forte. Ou seja, Luiz, a inovação está inserida nesse contexto. Acho que a inovação, hoje a grande provocação que a gente faz com vários dos nossos clientes é bem aquela de que com que propósito você inova, com que propósito você traz isso como seu diferencial competitivo. E se isso não for feito, e as pessoas que não têm isso como meu modelo de trabalho, meu modelo de geração de valor,
estão gastando muito dinheiro sem nenhum tipo de retorno. A gente tem acompanhado essa história aqui no Brasil e começa a ter muito. Eu vou fazer um parênteses de um cliente nosso que usou tecnologia, inteligência artificial como diferencial, o Grupo Elfa. Já citei, o Grupo Elfa é um distribuidor de remédios. Distribuidor de remédio não tem no seu core tecnologia. Ele recebia cotações diárias, cotação via através do e-mail, via através do WhatsApp, via através de uma foto. Na hora que a foto chegava, ele tinha que olhar se tinha aquele remédio, se não tivesse, ele tinha que mandar um genérico como proposta. Bom, ele começou a colocar inteligência artificial para ler esse dado, para ler e entender dentro do inventário o que ele tinha, se tinha aquele remédio, se não, para fazer uma cotação que demorava 10 horas, passou a demorar 10 minutos. E aquela cotação pequena que ele não dava nem atenção, ele começou a fazer. Bom, resumo, ele aumentou em 10 vezes a receita dele e diminuiu 30% o custo. Quando a gente olha isso nos nossos negócios, é o que vem por aí. É o que vem por aí. E quem não estiver usando isso como diferencial competitivo está fadado a desaparecer. Tem indústrias mais tradicionais que o desafio de desaparecer não é tão simples, mas as novas elas vão ser disruptadas. E só para finalizar, Luiz, quando você olha do todo o que está vindo aí pela frente da inteligência artificial, assim, tem um mundo novo vindo por aí mesmo. Em todas as áreas, quando você olha na área de saúde, o que aconteceu no passado já com a questão do advento do Covid, e o quanto acelerou a questão de vacinas, quando você olha na medicina, quando você olha na questão de dados, na quantidade de informação que você começa a ter, ou seja, é um mundo diferente onde a base de tudo isso está conhecimento, capacitação e capacidade de adaptação. Eu acho que esse é o que a gente tem visto aí de um bom desafio pela frente.